segunda parte da aula agora, vamos ver as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas são modalidades de contratos administrativos que são instituídos pela Lei 11.079. Existe um erro de digitação aí nesse material que você está acompanhando, não é 11.709, não, é 11.079 de 2004. Então, são modalidades de contratos administrativos que são instituídos por essa lei. O artigo 2º da lei de PPPs diz: a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, a gente falou lá no início da aula que existem contratos de concessão comum, que são aqueles lá que a gente estudou de obra, de serviço, de uso de bem público, né? São aqueles lá da Lei 8.987. E nós temos, e aí, os contratos de concessão em regime especial, que são as PPPs, parceria público-privada. Por que público-privado? Porque você vai ter, de um lado, um parceiro, que é a administração pública, custeando também essa obra ou esse serviço público, tá? E aí, as modalidades que existem de PPPs, que a gente vai estudar agora, é a patrocinada ou administrativa. Então, tem essas duas modalidades. Ela tem diferenças em relação àquelas concessões que a gente estudou da 8.987. A Lei 11.079, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, diz: não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987 de 95, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, repare, da mesma forma que eu tenho contratos de concessão de obra pública e contratos de concessão de serviço público, eu tenho as concessões patrocinadas e administrativas, PPPs. A diferença aqui é que aqui, nas PPPs, não existe a situação que existe de custear, né, de remuneração paga só pelo usuário do serviço ou de quem vai se beneficiar da obra, como acontece nas concessões comuns. Nas concessões comuns, aquele exemplo que eu dei do transporte coletivo, um exemplo que eu dei da obra pública da BR-101. Nesses casos, quem está custeando esse serviço de transporte são os usuários de transporte. Quem está custeando a obra pública é quem está passando no asfalto, que está pagando pedágio. Nesses contratos que a gente está estudando agora dos PPPs, não existe uma remuneração que é feita só pelo particular, não, pelo usuário, não. Aqui, ora a administração pública vai complementar, ora a administração vai bancar sozinha. É isso que eu vou explicar agora para vocês, tá? A grande diferença, ela consta no próprio texto legal, tá? Lembre aí que existe um erro de digitação, né? É 11.079, tá? Por isso que eu não quis colocar isso lá no A. A grande diferença consta no próprio texto legal. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.079 estabelece a concessão patrocinada, então, que é uma das modalidades de PPP, é a concessão de serviços ou de obras públicas, de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa, ou seja, além da tarifa cobrada dos usuários, adicionalmente uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, Giovana, é a mesma coisa que a gente estudou lá no início da aula, concessão de obra pública e de serviço público. A diferença aqui da concessão patrocinada é que aqui, junto com o valor que é pago da tarifa, ainda entra dinheiro público. O parceiro público, que é a administração pública, ela complementa, então, além da tarifa, tem uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Isso é concessão patrocinada, que é uma das modalidades de PPP. Veja que, enquanto na concessão comum a remuneração se dá por meio de tarifas,
Na concessão patrocinada, a tarifa deixa de ser a única, a principal remuneração do parceiro privado, uma vez que nessa modalidade o parceiro público também deve pagar ao parceiro privado. Mas além da concessão patrocinada, a referida lei também estabelece outro tipo de PPP, de parceria pública e privada, que é a parceria administrativa, a concessão administrativa. Tá? O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 11.079 estabelece a concessão administrativa. Então, agora não é mais a patrocinada, é a segunda modalidade de PPP, a concessão administrativa. É um contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento ou instalação de bens. Olha, eu vou te dar um exemplo de uma concessão administrativa, então. A administração pública, ela faz um contrato, então, de concessão administrativa com uma empresa para construir um hospital público, construir um HGL. Tudo bem? Então, veja bem, ou construir as repartições públicas, aonde vão funcionar as secretarias municipais de Minas. Repare, esse contrato, essa obra, é para atender diretamente a administração pública. Quando o HGL está pronto, né? Por exemplo, se ficasse pronto, nenhum de nós vai pagar tarifa para poder usar o HGL. Nenhum de nós vai pagar tarifa para ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, né? E pedir uma certidão. Veja bem, aqui quem é usuária direta é a própria administração pública. Então, além da obra, pode ser também que a empresa tem que fornecer outras coisas ou prestar outros tipos de serviço. Por exemplo, a administração pública pode contratar para realizar a obra e administrar aquele hospital ou administrar aquele prédio público. Também pode. Fornecer materiais junto com a obra, pode também. Instalações, fazer instalações lá, né, de bens naquele local. É possível, andando de contrato para você construir o hospital e fazer e mobiliar todas as instalações dele. Ou construir as secretarias, construir o prédio público e mobiliar lá todas as secretarias. É possível? É possível. Veja, aqui não há uma complementação de dinheiro público com tarifa paga por usuário. Aqui só quem banca é a administração pública, é o parceiro público. Por quê? É porque ele que vai ser o usuário direto ou indireto daquela obra ou daquele serviço. Tá? Isso pode existir tanto para a obra quanto para o serviço. A lei também estabelece que seja vedada a celebração de contrato de parceria, artigo 2º, parágrafo 4º, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. Existe uma desatualização nesse material, que também foi um dos motivos que eu não quis colocar, que houve uma alteração, salvo engano, 2015 ou 2017, que reduziu esse valor para 10 milhões. Então, esses contratos de parceria, eles não podem ser em valor inferiores a 10 milhões, e o período também de prestação de serviço contratado não pode ser inferior a 5 anos. Então, esses contratos, eles têm que ter um objeto, um valor acima de 10 milhões, não é 20, é 10 milhões, e o tempo de contrato tem que ser superior a 5 anos. Outra coisa, esses contratos de concessão administrativa não pode ter como único objeto um fornecimento de mão de obra, um fornecimento ou uma instalação de equipamento, ou só a execução de uma obra. Por quê? Porque se fosse só esses objetos, você voltaria para aqueles contratos que a gente conversou lá de obra pública, de serviço, de fornecimento de mercadoria. Lembra dos contratos de fornecimento? Se for só fornecimento de mão de obra, é contrato de serviço, não é concessão administrativa. Se for fornecimento de instalação de equipamentos, também é o que a gente viu, né? Se for execução de obra, também, aqueles contratos de obra pública. Então, se for só fornecimento de mão de obra,
só fornecimento e instalação de equipamento ou só execução de mão de obra, se for só isso, a gente volta para aqueles contratos que a gente estudou antes do intervalo. Não é. Para ser uma concessão administrativa, tem que ser um contrato de prestação de serviço ou de obra pública, de que a administração seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Tem que ter obra? Tem que ter fornecimento e instalação de bens? Pode ter, mas veja bem, a grande diferença é que a administração pública tem que ser usuária direta ou indireta nessa situação de execução de obras, né, ou de prestação de serviço. É permitido financiamento por terceiros, conforme dispõe esses artigos aí da Lei 11.079, que você lerá, né? Então, quais são as leis? Segura, neném, aqui pra mim. Quais são as leis que você vai estudar? Bom, veja bem, nosso tema ele é gigante, né? Contratos administrativos, nós não temos no nosso plano de ensino mais que 2 aulas na nossa ementa para trabalhar com contratos. Eu não tenho como trabalhar artigo por artigo da lei de concessão e das PPPs com você. Eu estou te dando o norte, que são os assuntos principais, mas os artigos você necessariamente tem que ler. Inclusive, isso aí é um para-casa aí para vocês lerem, tá? E estudarem esses artigos. Bom, então, eu dei uma passão aí, né? Vamos trazer mais alguns detalhes. Voltando na patrocinada, então, né? O conceito de patrocinada, de concessão patrocinada, voltando, então, Maria Silvia Zanello de Pietro conceitua concessão patrocinada, como contrato administrativo pelo qual a administração pública ou parceiro público delega a outrem, que é concessionário, também chamado parceiro privado, a execução de um serviço público precedido ou não de obra pública, para que o execute em seu nome próprio, mediante tarifa paga pelos usuários, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado. Foi o exemplo que eu te dei, então. Vamos falar daquela mesma obra pública. Lembra aí, tá? De uma obra pública que vai ser custeada. Vamos supor que a obra da BR-101 não fosse uma concessão de obra pública, mas fosse uma concessão patrocinada. Se ela fosse uma concessão patrocinada, né? Se neste caso ela fosse uma concessão patrocinada, aqui teria que ter, além do pagamento de tarifa, uma remuneração paga pelo poder público. Então, veja bem, o contrato de concessão patrocinada, ele pode ser um contrato de serviço, pode falar. Parece que os estádios da Copa do Mundo de 2014 foram feitos muitos assim, né? Exatamente. De concessão patrocinada, isso mesmo. Inclusive, é um dos exemplos que essa doutrina que eu estava pesquisando para estudar com você, para dar aula para vocês, estava falando da organização organizada pelo Pedro Lenza, né? Muitos contratos foram assim, de concessão patrocinada. Parte era paga pelo poder público, parte pelos usuários. Exatamente. Tá? Lembrando que é uma modalidade de contrato administrativo. Então, tudo aquilo que a gente estudou na aula passada, né? Eu também dei um exemplo para vocês dos estádios, falei que muitos deles não iam conseguir ser cumpridos no cronograma de construção. Não sei se você lembra que eu falei isso. E que a administração rescindiu unilateralmente, porque inclusive uma das causas de rescisão unilateral é a lentidão ou a não comprovação de que vai entregar a obra no período do prazo determinado no contrato. Tudo bem? Bom, então a concessão patrocinada, ela pode ser um contrato de serviço precedido ou não de obra pública, né? Então pode ser que seja um serviço que vai ser prestado, mas que a própria empresa tem que construir antes, tá? Então a grande diferença, como eu volto a dizer, eu posso ter, Giovana, um contrato de obra pública que ela é patrocinada? Pode. Ao invés dela ser uma concessão de obra pública, ela vai ser uma concessão patrocinada de uma obra pública. As principais diferenças, então, quais são? A forma de remuneração, que eu já expliquei para vocês, e essas 3 aqui que vai ser uma novidade para você.
A novidade é o seguinte: quando nós estudamos na semana passada contratos administrativos, eu falei para vocês que uma das cláusulas exorbitantes, que estão lá no artigo 58 da Lei 8.066, é que a administração pública ela pode aplicar penalidades ao contratado. Lembra disso? Ela pode exigir garantias e ela pode aplicar penalidades. Não, ela pode aplicar penalidades, o risco é do parceiro, ou o risco é do contratado, e ainda ela pode exigir aquelas garantias. Olha que interessante, na PPP, tudo que se aplica a um, se aplica ao outro. Então, pela primeira vez, você vai ver a possibilidade de aplicação de penalidade à administração pública, no caso de inadimplemento por parte da administração. Ora, se ela é parceira, tudo que se aplica a um, se aplica ao outro. Se o parceiro, né, o parceiro privado ou o concessionário, ele pode ser penalizado, pode sofrer uma advertência, uma multa, o levantamento da caução, lembra que a gente estudou? Isso também é possível ser aplicado à administração pública, é o que está no artigo 5º, inciso 2 da Lei 11.079. Outra coisa é a repartição de risco entre os parceiros, né? A gente sabe que nos outros tipos de contrato administrativo, o risco, né, até mesmo na concessão de serviço público, aquele exemplo que eu dei para vocês do transporte coletivo, a empresa assume o risco pelo serviço dela, né? Aqui não, há uma repartição de risco entre os parceiros. Está no artigo 4º, inciso 6, no 5º, inciso 3 da Lei 11.079. Lembrando que está com erro de digitação aí. A possibilidade de serem prestadas pela administração garantias para o cumprimento das suas obrigações. Ora, quando a gente estudou as causas exorbitantes, a gente só via que quem tinha que prestar garantia era o parceiro, né? Era a empresa particular, né? Era o contratado. Aqui não. Aqui a administração pública também tem que prestar garantia. Tá? Há essa possibilidade. Mas olha só, que coisa interessante nessa concessão patrocinada. Giovana, o pagamento tem que ser assim, dinheiro em espécie, de forma direta pelo poder público? Não, gente. O artigo 6º da Lei 11.079 permite que essa contraprestação, isso que o poder público, né, esse parceiro público, ele tem que entrar, né, com essa parte de remuneração, não tem que ser necessariamente em dinheiro de forma direta, não. Ele pode fazer isso através de uma ordem bancária, de uma cessão de créditos que o poder público, que a administração pública tem, que aquele ente, melhor dizendo, tem, que não tem caráter tributário, outro crédito que não seja da esfera tributária. Direitos que ele tem, né? Outorga de direitos. Outorgas que ele tem sobre bens públicos dominicais, que são aqueles bens que não estão afetados, que não estão cumprindo uma finalidade específica. Então, são aqueles bens que podem ser doados, lembra que eu falei cedidos, vendidos? Então, esses bens dominicais que não estão afetados, não estão tendo uma destinação específica naquele momento, eles podem ser outorgados a esse parceiro particular. E outros meios que a lei admitir, tá bom? Então, lembre, a concessão patrocinada, a grande diferença dela para uma concessão de serviço ou de obra pública é que aqui, além do pagamento da tarifa, existe aí uma remuneração, uma contraprestação que é feita pelo parceiro público em dinheiro ou em ordem bancária, ou em cessão em crédito que não seja tributário, ou em direitos, né, sobre bens dominicais ou outras formas previstas em lei. Tudo bem até aqui, gente? Bom, e a concessão administrativa, que eu também já falei, mas só para reforçar aqui, né? Ela pode ser utilizada para obra pública e para serviço público. Mas a única forma de remuneração é a contraprestação paga pela administração. Lembra do exemplo do hospital. Vai construir o HGL, faz um contrato administrativo. Por quê? Porque o hospital ele vai ser utilizado ali para um serviço público, né, diretamente para a administração pública. Construir um hospital, construir a sede da prefeitura, né, ou o lugar onde vai ser instaurada ali
as secretarias municipais. Nesse caso, a administração banca sem que nós tivéssemos que pagar tarifa. Você não paga tarifa porque você está usando o HGL. Você não paga tarifa porque você está entrando dentro da prefeitura para ir lá numa repartição para pegar a certidão. Isso é uma concessão administrativa. Tá? Saindo agora e finalizando, já caminhando para o final da nossa aula, vamos trabalhar outros tipos, né, que não são contratos, mas são ajustes entre o poder público e entidades privadas ou entidades públicas, que, torno a dizer, que apesar de não serem contratos administrativos, são extremamente utilizados pela administração pública. Vamos lá. O primeiro deles é um convênio. Então, nós vamos falar sobre convênio, consórcio e terceirização. Lembrando que é um tema super extenso. Aquela apostila, só para você ter noção, a apostila que eu disponibilizei para vocês no encontro 11, da pré-aula 11, que está lá no AVA, só para você ter uma ideia. Contratos administrativos começa na página 80 e vai para 131. Essa parte aqui, essa aula que eu estou dando hoje, de modalidades ou espécies de contratos administrativos, está na 114 até a 131. E eu quero necessariamente que você leia. Lá tem os contratos todinhos que eu acabei de falar, inclusive consórcio, convênio e terceirização. Além disso, você pode me mandar um e-mail que eu te mando o livro do Marçal Justen Filho em PDF. Então, não é por falta de material que você vai estudar. Sem contar que você ainda vai baixar, se você não tiver no seu Vadimeco, lá no site do Planalto, a Lei 8987, que é a Lei de Concessão, e a 11.079, tá bom? Então, continuemos. Convênio. Não é uma modalidade de contrato, ponto. Primeira coisa. É uma forma de ajuste entre o poder público e entidades privadas ou públicas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante colaboração. Olha só. Então, eu tenho aqui um ajuste de um lado de um poder público com outra entidade pública ou outra entidade privada que tem objetivos de interesse comum, tá? Pode ser o quê? Segurança pública, transporte público, pode haver N convênios, tá? Esses convênios aqui que existem, inclusive, entre consórcios de transporte público, tá? Municipal. Mas eu vou te dar um exemplo que vai, daqui a pouco, que vai fixar melhor isso na sua mente. Para Marçal Justen Filho, não existe aqui no convênio um intento de cunho lucrativo. Veja bem, nos contratos administrativos, uma parte você tem o Estado com interesse de que o objeto daquele contrato seja cumprido pelo particular, e do outro lado, o particular querendo o quê? Receber a remuneração. Então, você tem interesses antagônicos ali, não são convergentes, né? E aí você tem um contrato comutativo aí. Aqui não. Aqui não existe isso. Aqui não tem interesses antagônicos. Os interesses são convergentes, tá? Todo mundo quer a mesma coisa. Os objetivos são de interesse comum. Para Marçal Justen Filho, não existe, então, um cunho lucrativo, sendo diferente dos contratos administrativos, uma vez que é um ajuste associativo de cunho organizacional, na qual as partes não recebem remuneração por sua atuação. E todos os recursos são aplicados na atividade de relevância coletiva e podem ser integrados por um número superior de partes. Gente, vou te dar um exemplo aqui. Quem foi meu aluno de Direito Tributário vai lembrar. Porque às vezes eu esqueço, viu, gente, para que turma eu estou dando aula, se eu já dei tributário para vocês ou não. Mas eu acho que para essa turma eu já dei, né, Denis? Acho que eu já dei tributário para vocês no mês passado. Se eu estou enganado, me corrija. Sim. Não foi? Já deu. Sim. Tá. Então, olha só. Quando eu falo de ITR, Imposto Territorial Rural, ele é um imposto de competência da União. Então, só a União poderá instituir, né, e cobrar o ITR, beleza? Tudo bem. Só que a própria Constituição Federal, ela traz lá na parte de repartição de receitas tributárias que 50% da arrecadação do ITR necessariamente
vai para os municípios aonde estão localizados aqueles imóveis rurais. Então, os imóveis rurais, que não são considerados pequenos, né, não são considerados um módulo rural, que é acima disso, e que, portanto, tem que arrecadar ITR, os imóveis rurais que pagam ITR, 50% desse valor já vai para o município de Linhares. Por quê? Porque esses imóveis rurais estão localizados no município de Linhares. Isso é um comando constitucional. Isso já está lá na regra de repartição de receita tributária. Só que o que acontece? A própria Constituição, ela diz que a União poderá firmar convênios com os municípios para que os municípios arrecadem e fiscalizem o quê? Arrecadem e fiscalizem o ITR. Então, se a administração pública, né, municipal, se o município resolver arrecadar e fiscalizar, ele vai firmar um contrato com a União, se comprometendo com isso. E aí, gente, não é só 50% da receita do ITR que vai para ele, não. É 100% da receita do ITR. E não precisa de lei autorizativa, não, porque já é um comando constitucional. A Constituição fala que poderá ser firmados convênios. Repare, nesse exemplo, nós estamos falando de uma espécie tributária que ela não está vinculada nem a órgão, nem a fundo, nem despesa. Imposto é um tributo não vinculado, nem a órgão, nem a fundo, nem despesa. Então, esse dinheiro entrou no cofre público do município, é o gestor que vai definir se vai para a área de segurança, se vai para a saúde, se vai para a educação, não importa, né? É um dinheiro público cuja repartição vai ser feita, a distribuição dessa receita vai ser feita pelo gestor público. Repare, não há um intuito de lucro aqui, há um ajuste, um acordo, né, entre dois entes da administração pública aqui. Só que você está diante de um ente da administração pública, que é a União, e o outro que é o município, mas são dois tipos. Mas podem haver também convênios firmados entre consórcios, né, de transporte público, por exemplo. Vários consórcios, que a gente vai falar daqui a pouco, são pessoas jurídicas, né, com personalidade jurídica, com CNPJ. Essas pessoas aí de ônibus passando por vários municípios, que é o que ocorre aqui com o sistema Transcol, sai de um município, sai da Serra, para Cariacica, para Vitória, para Vila Velha, né? Tá bom? Em outras palavras, convênio é uma associação visando um resultado comum, com mútua colaboração, tendo de um lado a administração e de outro lado você pode ter dois ou mais sujeitos, que podem ser entidades públicas ou privadas. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão me ouvindo direitinho? Demis, Douglas, Guilherme, Rafael? Estamos ouvindo. Os últimos moicanos aí. Isso aí. Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de consórcio público. Segundo Marçal Jussen Filho, consórcio público decorre de um acordo de vontades associativo similar ao convênio, mas eles são dotados de características específicas. Primeiro, é necessário diferenciar consórcio público de contrato de consórcio público. Consórcio público, gente, é um sujeito de direito, ele tem personalidade jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado. É quando da sua Constituição que vai ficar definido se ele vai ser de direito público ou de direito privado. E o contrato de consórcio é a materialização desse acordo de vontades, é o que vai ficar definido como sendo o objeto ali do que será feito, do que será prestado. Então, o contrato de consórcio é o acordo de vontade entre esses entes federativos que acabam por criar aquele sujeito, aquela pessoa jurídica com personalidade jurídica, que é o consórcio público. Então, o consórcio público, ele, além desse nome, né, se referir à pessoa jurídica que está sendo criada, formada para isso, ela também é um contrato, tá, que nasce aí exatamente para que se realize determinado serviço público específico, tá? Ou obra pública, não importa.
O consórcio público, ele pode ser de direito público ou de direito privado. Como eu disse para você, isso vai ser definido no momento da formação do seu, né, do seu ato constitutivo ali, na formação do ato constitutivo de elaboração dele. Então, quando constituído como de direito público, ele integra a administração indireta dos entes associados. Quando ele é constituído como direito privado, ele assume a natureza de uma sociedade privada sem fins lucrativos, né? Então, se ele é constituído pelas regras de direito privado, a natureza jurídica dele é de uma associação privada sem fins lucrativos. Pode ser uma organização social, tá? Agora, quando ele tem a natureza jurídica de direito público, aí ele integra o que a gente chama de entes de administração indireta. No caso de se revertir de personalidade jurídica de direito privado, ele observará as normas de direito público no que se relaciona à necessidade de licitação. Então, para que se haja, por exemplo, que se realize, né, um serviço público de transporte aqui intermunicipal através da formação de de um consórcio público, é necessário um processo de licitação para essas empresas, né? A forma que esses contratos vão ser celebrados também vão ter que ser levados em consideração os princípios que a gente estudou, né? As cláusulas exorbitantes que existem nos contratos de direito administrativo, a prestação de contas que vai ser feita aí, se depender do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, depende de que âmbito de consórcio que a gente está falando, se de um lado vai ter a União ou se vai ter os Estados, aí dependendo vai ser ou o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado. Agora, é interessante que a admissão de pessoal, os funcionários que trabalharão ali, né, eles são regidos pela CLT, eles são seletistas, eles não são estatutários, tá bom? Meu filho do meu lado, os dois, o canino e o humano. O humano, que já deve ter estudado 300.000 vezes porque ele é concurseiro, está olhando aqui para mim atravessado. E o Apolo entediado, porque está de saco cheio. Então, vamos lá, gente. Então, além de vocês aí, eu tenho mais 2 alunos aqui do meu lado, tá? Bom, em um primeiro momento, então, vamos... parece que consórcio e convênio são a mesma coisa, mas vamos ver quais são as diferenças, então, para você gravar. Lembra aí esses contratos de consórcio? Você lembra aí desse... O exemplo mais normal, mais comum que você vai ver são esses formados aí, tipo, dessa rede Transpol aí, essa rede Transpol que é formada pela Ciclub, né? Olha, o contrato de consórcio público, a característica dele é que ele visa organizar uma estrutura de bens e pessoas. Tá? Então, nesse caso que eu estou falando, uma estrutura aí desses bens, né, que vão ser utilizados aí para o transporte público, das pessoas que vão estar envolvidas na prestação desse serviço público. O convênio, ele estabelece uma cooperação precária. Tá? Aqui, as cláusulas no contrato de consórcio, vai nascer uma nova pessoa de direito, né? Uma pessoa jurídica vai nascer com personalidade jurídica, com CNPJ. No convênio não nasce ninguém. É uma atuação conjunta, tá? De um poder público com outro ente público ou de um poder público particular para determinar serviço público, por exemplo, né? Aquele exemplo que eu dei ali na arrecadação, seria até mesmo para a constituição aí de uma finalidade tributária, né? Seria arrecadação e fiscalização no convênio. Mas é possível convênio entre empresas de transporte também e convênio entre consórcios públicos, né? Entre empresas de consórcio público fazendo um convênio, né? E para desempenhar determinado serviço de relevância pública. O contrato de consórcio, ele tem requisitos formais que são mais exacerbados para a formalização. Por exemplo, a necessidade de uma autorização legislativa. Só se cria um consórcio público se tiver autorização de lei de cada um dos entes associados. No convênio, não. Esse exemplo mesmo que eu dei para você, do convênio que é possível entre a União e os municípios para arrecadação de TR, já existe um comando constitucional,
dizendo que é possível esse convênio. Não precisa de lei, não. Não precisa criar nenhuma lei para determinar isso, não. A própria Constituição já dá ali o comando de que é possível a criação desse convênio. No contrato de consórcio público, você só vai ter contrato de consórcio entre entes federativos. Município, município, estado, estado. Ah, tem uma exceção, Giovana? Tem. Às vezes é possível que exista convênios dentro de contratos de consórcio. Aí, por exemplo, você tem aí uma interferência da União, a União vindo como uma das parceiras desse consórcio público, né, e que existe entre dois municípios. Isso é possível? É possível a União estar ali como parceira num desses contratos de consórcio público. Tá? No convênio, essas entidades públicas ou privadas, elas sempre vão ter administração como associada. No convênio, você pode ter de um lado uma empresa privada, mas necessariamente do outro lado você tem que ter um ente de administração pública, direto ou indireto. No consórcio público, não tem a figura de uma pessoa de direito privado, não. São só entes federativos. Então, apesar dessa semelhança entre consórcio e convênio, o primeiro consórcio é uma entidade da mesma natureza. 2 ou mais municípios formando consórcio, 2 ou mais estados formando consórcio, mas, como eu já disse, existe uma exceção em que a União pode participar, sim, tá? Nesses casos. Enquanto no segundo, que é o caso do convênio, se celebra entre uma entidade de direito público e uma de direito privado ou entre entidades de direito público. Tudo bem? Isso é um tema complexo, não dá para explicar isso a fundo para você. Eu peço que você leia uma doutrina boa para você conseguir entender melhor isso, porque a gente não pode perder muito tempo, né? Eu tenho que passar todas as modalidades que são mais usadas por vocês. E agora a gente vai para a terceirização, que não é uma nova modalidade de contrato, não. Tá? Vez que se trata de uma contratação que pode assumir várias formas. Olha só, na aula passada, eu falei para vocês, eu dei um exemplo para vocês, quando eu falei que uma das possibilidades de rescisão unilateral pela administração, no caso de descumprimento particular, que isso é uma das cláusulas exorbitantes, eu disse para você o quê? Que não é possível a subcontratação ou cessão de um contrato administrativo. Lembra que eu falei isso? A não ser que exista expressa autorização da administração pública. A terceirização é isso. Vamos pegar um exemplo prático. Está sendo realizada uma obra pública. Só que para a realização daquela obra pública tem um serviço que precisa ser prestado naquela obra, que só tem uma empresa que tem aquela tecnologia, ou só ela detém aquele conhecimento técnico para realizar aquela atividade meio que é extremamente necessária para a conclusão daquela obra. Então, veja bem, nesse caso é possível que haja terceirização desse serviço, especificamente como atividade meio, para a conclusão daquela obra. É possível? É possível, mas tem que ter autorização expressa. Isso tem que estar ou no edital de licitação ou como cláusula contratual, a administração permitindo isso. Então, é possível terceirizar nesses casos? É possível. Por quê? Porque você está diante da necessidade da realização de uma atividade meio para concluir uma atividade fim. Não tem outra empresa que faça aquilo. Não tem outra empresa no mundo, no Brasil, né, que resolva isso. Só ela tem a tecnologia, só ela detém o conhecimento, só ela detém o maquinário. É possível terceirizar? É possível terceirizar. Tá? Então, a terceirização ela não é um novo contrato administrativo. Ela já existe dentro dos contratos administrativos. É a contratação pelo tomador de serviço de um trabalho de terceiros para desempenho de uma atividade meio. Para Maria Silvia Zanella de Pedro, o conceito é o mesmo para a administração pública, que com muita frequência celebra os contratos de empreitada e de fornecimento. Para Maria Silvia, aqueles contratos que a gente estudou antes do intervalo, de fornecimento, lembra? De mercadorias, né? E de empreitada para realização de obra. Para Maria Silvia, esses dois tipos de contrato é uma forma de terceirização para ela. Tá?
porque você se trata de uma execução indireta. Ainda segundo a Maria Silvia, cada vez que a administração recorre a terceiros para execução dessas tarefas que ela mesma poderia estar realizando, ela está terceirizando. Isso é uma opinião da Maria Silvia. Tá? A regra é que a administração não responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em caso de inadimplemento do contratado, desde que não tenha havido omissão ou falha na fiscalização da execução do contrato. Gente, a regra é que as responsabilidades trabalhistas dessa empresa terceirizada, a administração pública não tem nada a ver com isso, tá? A não ser que ela não faça o quê? Fiscalize ou se omita nessa fiscalização. Por quê? Porque ela tem o dever de fiscalizar. Então, se ela deixa de fiscalizar, então, ela passa a ter uma responsabilidade que ela não teria. Tá? Então, ainda que terceirizado, ela tem uma obrigação de fiscalizar. Ela, a administração pública, poder contratante. Além disso, a súmula 331 do TSE faz referência à inexistência da pessoalidade da subordinação, o que diferencia a terceirização lícita, que é a prestação do poder, né, a prestação que o poder público pode aí terceirizar, prestação de mão de obra que ele pode terceirizar, tá? E em relação à contratação direta de servidores públicos. Então, olha só, quando a gente fala em vedação, né, a vedação à contratação direta sem concurso público, eu estou dizendo que a administração pública não pode se utilizar de uma terceira empresa, uma empresa interposta, que a gente chama, para utilizar mão de obra, contratar pessoas, colocar pessoas para trabalhar para ela, que não seja através de concurso público, que ela estaria usando de fraude, ser ilícito. É como se ela estivesse se aproveitando de uma empresa, dizendo, né, que ela está contratando uma empresa terceirizada para prestar um serviço, quando, na verdade, ela teria que estar abrindo concurso para contratação. Então, quando ela faz isso, ela está burlando a lei. E aí, se a administração fizer isso, a autoridade que fizer essa contratação, ela tem que responder civil, administrativa e criminalmente, além de responder pela lei de improbidade administrativa. Então, o poder público ele não pode contratar trabalhador por meio de empresa terceirizada, empresa interposta, burlando a exigência de concurso. Ele está contratando uma terceirizada porque ele não tem condições de realizar aquela atividade meio. Não é porque ele quer usar daquela força de trabalho daqueles empregados daquela terceirizada, não. Né? Então, ele está burlando o concurso público. Tá certo? Então, a terceirização é para a realização de uma atividade meio que não pode ser prestada pela administração pública ou por aquele contratado, né? E aí precisa se abrir uma exceção e terceirizar. E em caso de danos causados a terceiros pelos trabalhadores contratados de forma ilícita, o Estado responde de forma objetiva. Então, veja bem, se a contratação dessa empresa terceirizada se deu de forma lícita, ok, o Estado não tem responsabilidade, tá? Mas veja bem, se essa contratação se deu de forma ilícita para burlar, né, essa exigência de concurso público, aí o Estado responde de forma objetiva. Independente do fato desse funcionário que praticou esse ato ter sido contratado ilicitamente ou licitamente, uma vez que ele é considerado agente público para fim de responsabilidade civil, né? A gente sabe, bom, eu não sei se você se recorda disso, mas quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, a gente divide ali a responsabilidade entre objetiva e subjetiva, né? E na responsabilidade objetiva, todos os atos que são praticados pelos agentes, ou quem se encontre naquela qualidade de agente, né, é de responsabilidade do poder público. Então, ainda que aquele empregado tenha sido contratado de forma ilícita, se ele causou um dano a terceiro, ele estava ali agindo como um agente público. E aí, a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade objetiva civil do Estado.
Gente, tudo bem? Alguma dúvida? Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida acerca de o que nós trabalhamos hoje, modalidades, né? Hoje nós trabalhamos aí as parcerias público-privadas, nós trabalhamos os contratos de concessão de obra pública e de serviço público, os convênios, terceirização, consórcio, tudo bem? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, pedindo a vocês que leiam tudo aquilo que eu já indiquei como material de apoio, principalmente a Lei 8.987 e a Lei 11.079. Isso aí é extremamente necessário. Tá? Ainda que você não leia nada da apostila de PDF que eu te mandei, essas duas leis eu quero que você não são grandes, você pode ler. Tudo bem, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou finalizando a aula. Lembrando que semana que vem nós vamos trabalhar licitações, então eu quero vocês com a Lei 8666, tá? Na aula que vem, sem falta. E lembrar os colegas de vocês, tá? Que ainda tem um monte de colega que não mandou, ou se mandou, eu não recebi as parciais até hoje. Muita gente. Não é só na turma de vocês, não. Fora da turma de vocês também. Outras turmas. Giovana, um colega, a minha já mandei, está até lançado no portal. Um colega, ele estava procurando, ele não mandou. Não sei o que aconteceu, ele estava procurando no portal. Você tirou do portal do AVA? Tirei o quê do portal? A prova, você removeu? A prova? Como assim? Aquela parcial que você mandou, a primeira, que era para mandar por e-mail. Não retirei nada, não. Não retirei nada, não. Tá tudo lá. Tá tudo lá, né? Eu vou falar com ele. Lá. Não tirei nada do AVA, não, tá? É porque, às vezes, ela aparece dentro da pré-aula, às vezes ela aparece em link, tem que dar uma olhadinha lá, mas eu não mexo nada, eu só acrescento, eu não retiro nada. Mas olha só o que ele pode fazer. Ele pode pegar com qualquer um de vocês, eu mandei em Word, ou ele pode me mandar um e-mail e eu mando para ele, tá? E ele pode pegar com qualquer um de vocês e mandar para o meu e-mail, eu recebo ainda. Tendo em vista essas dificuldades que nós estamos tendo aí, né? As aulas não estão presenciais e e-mail às vezes cai no lixo eletrônico, apesar de que eu tive esse cuidado de olhar no lixo eletrônico, eu não achei nada. Fala que ele pode mandar de novo, só passar para ele o arquivo em Word ou pedir ele mandar um e-mail para mim que eu respondo. Tá beleza, bom? Eu falo com ele. Gente, então, eu agradeço a participação de vocês. Um bom resto de semana, tá? Fiquem com Deus, bons estudos. Até semana que vem. Amém. Obrigado, Giovana. Um abraço. Tchau. Tchau.